Graça e paz, estamos com mais um vídeo aqui do canal Evangelho Autêntico, e se você não é inscrito, se inscreva. Ative aí o sininho, tá? Envie os vídeos do canal Evangelho Autêntico para todos aqueles que você conhece, para os líderes da sua igreja. Eu sou o pastor Denis Fernandes e o canal Evangelho Autêntico visa estudar a palavra de Deus com você, usando aqui alguns recursos da teologia como exegese e hermenêutica, para trazer a verdadeira interpretação das Escrituras Sagradas. Tá, hoje eu quero falar um pouco sobre jugo desigual. O texto que nós vamos ler nesse momento é o de 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso de número 14. E nós vamos ler alguns versículos a seguir também. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Entre a justiça e a iniquidade. Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que eu acho interessante nos nossos dias é a quantidade exagerada de ensinamentos errados que existe dentro das igrejas, principalmente evangélicas. Eu estou falando isso porque eu sou pastor de igreja evangélica, eu não quero formar guerra aqui, mas você vai entender o que eu vou dizer. Nós vivemos em dias onde o ensino errado ele tomou uma proporção tão grande que a quantidade de ensino errado é bem maior do que os ensinos certos. É bem maior. E hoje nós percebemos também uma certa infidelidade dos cristãos, não generalizando, em se conformar com muitas coisas que ninguém se conformou em nenhum século dentro dos contextos bíblicos ou da história. E nesse século nós vemos uma conformação muito generalizada com aquilo que é errado. Quando nós pegamos os profetas que profetizaram na antiga aliança, o que eles faziam? Eles traziam denúncias. Denúncias contra quem? Contra o pecado. E por onde eles começavam? Começavam exortando os reis, o sacerdote, dizendo a eles os seus pecados, os seus erros e o que aquilo estava causando na nação. Então, depois de denunciar o erro, de denunciar o pecado, eles traziam uma proposta de arrependimento. Então, profeta no Antigo Testamento não tem nada a ver com esse povo aí de hoje que fica achando coisas no passado dos outros e dizendo que Deus mostrou. Não tem nada a ver, né? Hoje está tão banalizado, eu não estou generalizando aqui, mas está tão banalizado que a pessoa chega um pouco triste ou derrama algumas lágrimas, você pode ter certeza que ele já vai receber uma profecia. Dependendo da igreja que ele entrar, ele já recebe uma profecia. Então não tem nada a ver com isso aí, até porque os profetas do Antigo Testamento, eles não teriam espaço nos púlpitos das nossas igrejas, porque eles iam denunciar injustiças, ele ia denunciar os adúlteros, eles iam denunciar as fraudes, o oculto, os adultérios, a infidelidade, a iniquidade. Eles não seriam agendados para pregar nas nossas igrejas. Pode ter certeza disso. Por isso que aqui no Antigo Testamento, muitos deles morrem. Eles correm para as cavernas. Eles são foragidos. Homens errantes pelo deserto. Por quê? Porque eles não se conformavam com a mentira. Eles não se conformavam com a injustiça, com a iniquidade. O texto que nós acabamos de ler sobre jugo desigual, esse texto aqui é pregado fora do contexto. Isso aqui é pregado para casamento. Muitos pastores
prega esse texto aqui dizendo que a irmãzinha crente casou com um rapaz que não é crente, por isso que deu errado, ou o rapaz crente casou com a irmãzinha que não é crente, e não tem nada a ver. O jugo desigual aqui está falando sobre a associação. Não existe associação entre luz e trevas, entre verdade e iniquidade, entre santuário de Deus e idolatria. Se Paulo fosse continuar fazendo aqui uma sequência do que não existe, eu tenho certeza que ele ia dizer: não existe aliança entre a verdadeira profecia e a falsa profecia, entre o verdadeiro crente e o falso crente. Deixa eu falar uma coisa para você, mesmo que você não goste de ouvir isso aqui, mas seja inteligente com você mesmo. Isso que eu vou dizer aqui, eu vou dizer com muita propriedade. Atualmente eu resido aqui numa cidade do Paraná. Eu sou novo aqui. Nós pastoreamos, eu e minha esposa, uma igreja aqui, Comunidade Evangelho Autêntico, uma igreja que está iniciando aqui. E eu percebi algumas pessoas que vão fazer visita lá nunca mais voltam. Por quê? Porque não teve atrativos. Nós somos de linha reformada. Não teve promessas, não teve enganos, não teve espetáculo. Teve palavra. Teve exposição bíblica. E eles não vêm. Alguns deles vêm uma vez e não voltam mais. Mas existe uma outra classe de pessoas que são pessoas inteligentes. E é para você que eu vou falar nessa hora. Você que está em algum lugar que você sabe que a liderança é corrompida, adúltera, alguns são ladrões, falso profeta é o que mais tem. E você tem a revelação da verdade, você conhece a verdade, você é inteligente, você sabe que aquilo é engano, e você está lá dentro, você é falso igual. Existe um pecado chamado pecado de consentimento. Então não pense você que por você saber que aquilo é errado e não denunciar aquilo e ficar num ambiente desse que você é certo. Você é errado igual. Quantas pessoas, não é uma, não é duas, eu conheço centenas de pessoas inteligentes, vivendo em ambientes de falsa profecia, de espíritos de engano, onde o púlpito é tomado por falsos profetas, ensinamentos errados, e a pessoa está lá dentro, é obreiro lá dentro, prega lá dentro, fica lá por privilégios, sabendo da verdade, não denuncia. Você é uma fraude, você é um mentiroso, você é um enganador igual aquele que está enganando. Sabe o que eu quero dizer para você? Viver o Evangelho de Deus é viver extremo. Ou você se santifica ou você se suja. Ou você é luz ou você é trevas. Ou você é verdadeiro ou você é mentiroso. Ou você é santo ou você é profano. E se eu pretendo viver uma vida de santidade, eu não posso ter aliança com profanos. Se eu pretendo viver uma vida de luz, eu não posso trazer para mim trevas. Se eu pretendo viver uma vida de verdade, eu não posso comungar com a mentira. Eu recebo muitas mensagens dizendo: pastor, a igreja aqui em determinado lugar do Brasil está falida, pastor. E eu pergunto: o que você está fazendo aí? Porque o pastor rouba e ele faz campanhas e faz isso e faz aquilo e mente para o povo, e o povo entrega carro, entrega aliança do dedo. Eu já vi isso acontecer. Vai de carro e volta de a pé, porque é constrangido por uma ideologia que atinge o emocional. E eu pergunto para eles: mas o que vocês estão fazendo aí? Por que vocês não denunciam isso aí? Por que vocês não profetizam contra isso aí? Sabe por quê, irmão? Porque o coração é religioso.
Nós aprendemos dentro da religião que nós temos que ser enganado, continuar enganado, e que eles são autoridade, e que Deus trata com as autoridades, e que nós não temos direito de fazer nada. Eu sou pastor, querido. Eu falo para os membros da igreja: me repreenda, não me deixe errar, não me deixe falar coisas que são fora da Bíblia. Eu quero que vocês venham falar a verdade. Eu preciso ser consertado também. Eu sou servo. Eu não sou pastor para mandar, eu sou pastor para servir. E em muitos lugares a escravidão é tanta que a pessoa vive uma vida consentindo com pecado, com erro, com fracasso, com coisas gravíssimas. E você que sabe de tudo isso, fica aí caladinho, como se não fosse com você. Mas o recado de Deus para a tua vida é com você. Você tem uma voz profética que denuncia o pecado. Você deveria ser a luz nas trevas. Você deveria ser o santuário de Deus que exclui os ídolos. Mas você não é. Isso eu não estou generalizando, estou falando para alguns que vai ouvir esse vídeo e vai sair fora do canal. É para você mesmo que eu estou dizendo. Toma cuidado. Porque se você tem o entendimento da verdade e vive consentindo por mentiras, por privilégios, por sentar em púlpito, ou porque recebe alguma verba do pastor, ou alguma prebenda, ou alguma miséria de algum canto, você é um falso profeta. É isso que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 6. Eli, o sacerdote Eli, 1 Samuel, desde o capítulo 1, a sua história está registrada até o capítulo 4, final do capítulo 4. Ele, por ser negligente, ele, por não exortar os seus filhos, não repreender Ofni e Finéias, Deus levanta o profeta Samuel, quando ainda era criança, para dizer para ele que os filhos dele iam morrer. E nós sabemos a história. Israel perde a guerra com arca e tudo. Perde a arca. E Eli, por negligência, porque era um sacerdote negligente, que via os seus filhos, que também era sacerdote, se corromper dentro do templo, e ele não falava nada, ele não era corrompido, ele consentia com a corrupção. Os seus filhos morreram, mas ele também morreu, e a sua linha foi extirpada da nação. Uma maldição generalizada. É desse contexto que surge a palavra Icabode. Foi-se a glória de Israel. Então nós precisamos tomar cuidado com consentimento. Jesus Cristo vocacionou homens para ser verdadeiros, mulheres para ser verdadeiras. Você não é inocente se você está num ambiente totalmente corrompido, onde o pobre é pisado, onde a injustiça é feita, onde os ricos têm preferência, onde o adultério é encoberto, onde a mentira dos privilegiados são verdade e a verdade dos pequenos são mentira. Você está nesse meio aí, você é um falso profeta, você é um ladrão igual ladrão, você é um mentiroso igual mentiroso. É esse o texto aqui. Eu oro a Deus para que pelo menos um ou dois, depois desse vídeo, reveja o ministério que você está. Reveja o que você está fazendo. Reveja com o que você está consentindo. Seja verdadeiro com você mesmo, confronte a tua alma. Ainda há a possibilidade, ainda há a chance de você recomeçar. Eu não estou falando para você sair da tua igreja se ela for verdadeira. Eu estou falando para você sair da tua igreja se ela é mentirosa. Abandone esse falso desse cara que está mentindo para você. Porque se você sabe o que é verdade, se você sabe o que é a palavra de Deus, se você sabe o que é Bíblia, e você lá de cima, ou sentado lá embaixo, com a revelação da verdade, isenta a verdade e não denuncia. Até porque a religião ensinou a você que com as autoridades é Deus que trata. Se é Deus que trata com as autoridades, não precisava de profeta, era profeta que falava com as autoridades. Aprenda isso aí, querido. Se você consente com o que Deus não consente, você corre um grande risco. Seja inteligente.
Seja inteligente. Para de meninice, irmão. Para de meninice. Para de levar a igreja como se fosse clube, espetáculo. Ah, mas eu vou lá para pular, para rodar e eu não quero nem saber de nada. Isso tem um peso. Você está inserido lá. Você está lá no meio. E não adianta sair falando que fulano é falso, que a pregação de ciclano é errada. Você está lá no meio. Você é igual. Você é igual. Ah, pastor, você está falando para mim sair da minha igreja? Se a tua igreja é uma farsa, teu pastor é uma farsa e você é verdadeiro, você já deveria ter saído. Tem um monte de igreja séria. Ouça a palavra da verdade. Até porque se a Bíblia não tem valor para você, você nem convertido é. Ouça esse vídeo aqui. Divulgue esse vídeo aí. E reveja se você não está vivendo um jugo desigual. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você e com todos aqueles que vão ouvir esse vídeo. Eu não faço esse vídeo aqui com ira no coração não, irmão. Agora é de madrugada. Eu estou em comunhão com Deus. Eu fiz esse vídeo aqui para dizer a você, você não é obrigado a ficar em ambiente que Deus não está. Deus te quer por completo. Ele não quer ver você consentindo com aquilo que Ele não está. Deus abençoe e os guarde.